Que estamos no ano de Eliseu, a unção dobrada de Eliseu. Ouvimos este ano muitas pregações acerca destes personagens que marcaram a história de Israel e que ficaram marcados na palavra do Senhor. E estudando mais a fundo, meditando na palavra do Senhor, Deus me levou a comparar Elias e Eliseu, porque nós vemos dois ministérios de poder e de excelência. Elias era um profeta que foi levantado no reinado de Acabe, e tinha a sua mulher Jezabel. Jezabel, esta mulher, a Bíblia diz que ela era muito má, e ela levanta um Deus para ela, e também levanta sacerdotes para que pudesse cultuar a Baal, para poder levar o incenso, levar a oferta, como se estivessem sendo judeus que faziam com Deus. Ela imitava aquilo que os judeus faziam para Deus. E Deus levanta este profeta, este homem, para profetizar acerca da chuva. Por quê? Porque eles tinham o Baal como Deus da chuva, o Deus que fazia a chuva cair do céu para poder regar as plantas e poder dar alimento a todo o povo. E quando Deus levanta Elias, e Elias ele vai até Acabe e diz: segundo a minha palavra, não vai chover. E ele some. E durante 3 anos e 6 meses, segundo a palavra de Elias, não choveu. E o povo começa agora a reconhecer que Deus era o Deus da chuva, que era o Deus que podia fazer todas as coisas. Elias vai e enfrenta os profetas de Baal em um desafio no Monte Carmelo, aonde ele começa a dizer: olha, vamos fazer um negócio aqui. Vocês dizem que Baal é o Deus, Baal é que faz todas as coisas, e eu represento o Deus do céu, que criou todas as coisas. Eu represento o Deus de Israel. Vamos aqui, vocês vão reparar, fazer um altar, colocar a carne, e vai clamar ao seu Deus. E eu da mesma maneira, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E assim faz os 450 profetas de Baal. E fazem o altar, colocam a carne, e começam a se retalhar, e começam a gritar por Baal. Elias começa a zombar deles, dizendo: olha, grita mais alto, talvez esteja viajando, talvez esteja dormindo. Porque Baal não respondia. Porque ele servia um Deus que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca e não fala, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpa. E agora Elias diz: é a minha vez. A Bíblia vai nos dizer que ele repara o altar do Senhor que estava quebrado, ele coloca a carne e pede para que os moços venham e joguem água, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A Bíblia diz que além da carne estar encharcada, ainda um lago fica ao redor deste. E agora ele começa a clamar a Deus, e Deus ele responde com fogo. E o povo, ao olhar isso, diz: só o Senhor é Deus. Mas Elias, este homem que decretava e Deus era com ele, chega um momento na vida dele em que Jezabel, ela se levanta e diz: assim como você fez com os meus profetas, assim como você matou ele, eu também vou te matar. E Elias, este homem cheio do poder, cheio da graça de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele teme, e ao temer ele foge de Jezabel. Vai chegar um momento em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, em que nós vamos estar cheios de Deus, ter o Espírito Santo de Deus, mas diante de uma adversidade, vamos fazer como Elias, em fugir e nos esconder embaixo de um zimbro, porque ter o Espírito
Santo de Deus e ser cheios do Espírito Santo de Deus é uma coisa totalmente diferente da outra. Ter o Espírito Santo de Deus, quando aceitamos Jesus e somos apresentados a Ele, nós recebemos o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos guiar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e a Bíblia nos diz que Ele é o penhor da nossa herança, quer dizer, Ele foi dado como garantia, que um dia Jesus iria voltar e levar o Espírito e também me levar junto. Então ter o Espírito Santo de Deus é a tua garantia, é a minha garantia que nós vamos ser salvos. Mas agora ser cheios do Espírito Santo é totalmente diferente. Ser cheio do Espírito Santo é ter comunhão, é ter amizade, é ter relacionamento, é ter conhecimento de Deus. Elias, ele é um homem com o Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma intimidade pouca com Deus. Ele conhecia um Deus que fazia tudo aquilo que ele pedia, tudo aquilo que ele declarava. Mas no momento da adversidade, em que ele tinha que usar essa fé e acreditar que Deus era poderoso para livrar, a primeira coisa que ele faz, ele foge. Ele esperava que Deus viesse, como das outras vezes, e fosse até Jezabel e a matasse, a colocasse numa cama. Mas neste momento Deus se cala para poder ver a fé do profeta. Vai haver momentos da nossa história, da nossa vida, meu irmão, que Deus vai se calar para ver aonde está depositada a sua fé. Ele vai fazer sinais, Ele vai fazer maravilhas, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai responder a sua oração. Mas vai chegar um momento em que Ele vai se calar. Vai ser um momento em que nós vamos orar, parece que o céu está de bronze, que a nossa oração não passa do teto. Mas Deus não se esqueceu de você, Ele está querendo ver onde está a tua fé. Porque falar que eu tenho o Espírito é uma coisa, agora ser cheio é outra. Eu louvar a Deus e dizer que sou um adorador, quando Deus ele faz aquilo que eu peço, ou aquilo que eu anseio é fácil. Mas eu quero ver adorador no momento do silêncio de Deus. E Elias, no momento em que Deus se cala, ele se acha sozinho e vai e senta embaixo de um zimbro e começa a pedir a morte, dizer: Deus, não sou melhor do que meus pais, já basta. E a Bíblia diz que ele vai adormecer. A Bíblia também diz que Deus envia um anjo e diz: olha, Elias, levanta, come. E ele vê pão, ele vê água, e ele come, e em vez de ele levantar e caminhar, a Bíblia diz que ele vai voltar a deitar. Quantas das vezes nós viemos à casa do Senhor, nos alimentamos da palavra de Deus, essa palavra que é saída do altar, que é o alimento para a minha alma, estamos angustiados, estamos passando por luta, e vem uma palavra de Deus para nos alimentar, para nos levantar e dizer: olha, continua, prossiga. Mas nós fazemos como Elias, voltamos a deitar, voltamos com aquele alimento que é para nós caminharmos e falamos: será que Deus vai fazer? Será que realmente vai acontecer? E a Bíblia diz que Elias ele vai dormir de novo, e o anjo novamente pela segunda vez diz: levanta, Elias, come, porque a caminhada ainda é longa. E ele diz: com a força daquele alimento ele caminha 40 dias e 40 noites, e ao caminhar, pensando eu que ele vai realmente voltar a fé dele, dizendo: olha, Deus ele voltou e ele está comigo. A Bíblia diz que ele vai estar dentro de uma caverna. Novamente ele vai se esconder, novamente ele vai se enclausurar, pensando que Deus o esqueceu. E a Bíblia diz que Deus passava, e quando passava diz: Elias, o que você faz aqui? E ele começa novamente a se lamentar, dizendo: Deus, não sou melhor do que meus pais e busco a minha vida, leva-me. E a Bíblia diz que passa um vento muito forte, mas Elias não reconhece Deus no vento. Vai passar um terremoto, mas Elias não conhece Deus no terremoto. Vai vir fogo e ele não reconhece. E a Bíblia diz que vai passar uma brisa suave, e Elias, ele vê Deus na brisa. Eu fiquei olhando dizendo: Deus, mas o Senhor estava no fogo.
Deus, o Senhor estava no vento, Senhor, o Senhor estava no terremoto. E Deus me disse: Elias só conhecia o Deus que tudo que eu lhe pedia, ele fazia. Está no tempo de nós começarmos a conhecer não somente o Deus que faz aquilo que nós pedimos. É na hora do fogo, da adversidade, da luta, nós reconhecemos também Deus, não somente quando as coisas estão bem para nós, mas no momento da adversidade, se começar a reconhecer que Deus está no fogo. Deus está nessa luta que você tem passado. Deus está contigo por onde você passar, porque Ele disse: se passarem pelas águas, você não vai se submergir. Se passarem pelo fogo, elas não vão te queimar. Mas agora você precisa reconhecer o Deus que você serve em todos os tempos da sua história e da sua vida. Não se lamentar quando a luta, a dificuldade vem. Não, é você acreditar que com a comida que Ele tem te dado, você vai caminhar, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é ela que te fortalece. Pois bem, Elias pediu novamente a morte, e Deus diz para ele: olha, você não é a última Coca-Cola do deserto, não é só você que sofre, porque tem irmãos que eu já ouvi falar, quando vem falar comigo, dizendo: ah, missionário, eu passo por isso, eu passo por aquilo, é tanta luta, e eu não dá vontade de falar: pensa que é só você que sofre, irmão? Pensa que só você tem luta, só você passa por decepções, por aflições, perseguições, parece que é só você. Elias estava assim: ah, busca a minha vida, ah, Senhor, basta. Aí Deus falou para ele assim: olha, Elias, você não está sozinho nessa não, tem mais 7.000 lá que não dobrou o joelho diante de Baal. Não é só você que sofre, não. Mas tudo bem, Elias, você quer? Então vai e unge Eliseu. E agora Elias vai para poder ele ungir a Moisés e Eliseu. E quando Elias passa a ver Eliseu, quando desce uma junta de bois, ele trabalhando, ele joga a capa sobre Eliseu. E ao jogar a capa, Eliseu, ele sente o chamado de Deus. E agora ele diz: olha, só me espera um pouquinho que eu vou despedir dos meus pais e vou te seguir. E Elias vai, e você sabe o que eu te fiz. E agora eu começo a ver a vida de Eliseu. Elias era um homem que orava e as coisas aconteciam. Era um homem que pedia e Deus cumpria. Mas na hora de adversidade, em que ele precisava usar a fé dele, ele recuava, ele fugia. E agora Deus chama Eliseu no lugar de Elias. Mas agora Deus vai começar a forjar o caráter de Eliseu. Ele vai começar agora a forjar o caráter deste profeta. Ele não vai mais querer repetir, ou que o profeta repita o que Elias repetiu, porque é muito fácil não desistir quando nós encontramos a primeira barreira, mas é muito melhor quando a gente enfrenta isso. Vai nos capacitar para ter muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos diante de Deus. E Deus agora começa a forjar o caráter de Eliseu. E diz que estava em Gilgal, e sabendo Elias que ele seria elevado no redemoinho, a Bíblia diz, ele diz: fica aqui, Eliseu, em Gilgal, que eu vou até Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E foi dado o nome por Jacó, quando Jacó fugia do seu irmão. E a Bíblia diz que ele coloca uma pedra e deita sobre essa pedra, e ele tem um sonho, e viu uma escada posta no céu e na terra, que subia anjos, subiam e desciam através dessa escada, e ele dizendo: olha, aqui não é senão a casa de Deus, aqui é Betel. E agora ele diz: fica aqui, Eliseu, que eu vou até Betel, eu vou à casa de Deus. E ele diz: não, vive o teu Senhor, o teu Deus, que eu não te deixarei, a não ser que a morte nos separe. E ele vai até Betel com ele. Chegando em Betel, os profetas, os filhos dos profetas, começam a dizer: sabe que o seu Senhor será tomado de ti ainda hoje, e você vai ficar só. E Eliseu disse: eu sei, calai-vos. Agora, estando em Betel, na casa de Deus, eu e você chegamos até Betel, estamos na casa de Deus, estamos no lugar onde ouvimos falar de Deus, falar de Jesus, falar das promessas que Ele tem para mim e para a tua vida.
Deus te trouxe até Betel. E estando em Betel, Elias disse: olha, agora eu vou até Jericó. Fica aqui, porque o Senhor me mandou ir lá. Ele disse: não, eu vou com o Senhor. Aonde tu fores, eu vou. Jericó quer dizer casa das fragrâncias, casa do cheiro, do aroma. Quantas das vezes nós chegamos a Betel, e a entrar em Betel, conhecemos a Deus, nos é apresentado a Deus, e a nossa vida começa a exalar um cheiro, porque Deus tem trabalhado, Ele tem feito, e estamos agora em Jericó. Nós perseveramos, fomos até Jericó. Mas não é somente o Jericó que está na casa das fragrâncias, das delícias, onde tudo é mil maravilhas. Porque muitos falam dizendo: olha, Jesus, aceitar Jesus vai resolver os seus problemas todos. Não, meu irmão, aceitar Jesus é ter o seu nome escrito no livro da vida, e Ele dizer: olha, eu vou ter aflições neste mundo, mas a Bíblia diz que eu não sou vencedor. Ela diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu estar na casa da fragrância, mas saber que a luta vem, a dificuldade vem, mas eu preciso perseverar. Eu preciso ter uma constância diante das lutas e dificuldades. Eu estou falando das lutas e das dificuldades, porque passar a bênção é fácil, viver na bênção é fácil. O difícil é adorar em meio às lutas, no olho do furacão, é na tempestade. Mas é aí que nós devemos aprender a perseverar. É aí que nós precisamos ser moldados à vontade de Deus, na nossa história, na nossa vida. E muitas das vezes dizemos ao pregador, estamos lá e pensamos: mas o pregador não sabe o que eu passo. Só eu sei da minha história, da minha vida. Sim, você e Deus, mas também eu sei que o mesmo Deus que te chamou e te escolheu, Ele vai te capacitar para transpassar todas as barreiras que você tem na sua história e na sua vida, porque você veio até Betel, você está exalando agora o cheiro de Cristo. E estando em Jericó, Elias olha para Eliseu e diz: olha, agora Deus me mandou até o Jordão, fica aqui em Jericó. Ele disse: não, aonde o Senhor for, eu também vou. Aonde o Senhor estiver, eu também vou estar. Aonde você colocar a tua cabeça para repousar, ali também estarei. Eliseu entendeu algo que nós precisamos entender, meu irmão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, a fim que de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele diz na sua carta que nós somos co-herdeiros de Cristo, e sendo co-herdeiros de Cristo, herdeiros com Ele, nós temos uma herança, nós temos algo preparado para nós, para mim e para a sua história. Em João capítulo 14 Ele diz: olha, eu vou preparar a morada para vós, e se eu for, voltarei outra vez e vos levarei para onde eu estiver, vós estejais também. Nós temos uma promessa de uma herança. E Eliseu entendeu isso, entendeu que Elias seria elevado para Deus, e todo aquele que era levado para Deus perto da sua morte, ele ordenava uma bênção. Ele ordenava a bênção sobre o filho. Você vê Jacó lhe abençoou. Abraão abençoou a Isaac, Isaac abençoou a Jacó. E todos aqueles que iam passar para Deus tinham uma bênção para poder receber. E sempre era o primogênito, era aquele que tinha o direito da herança. Ele tinha a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que o pai tinha, ainda que houvesse outros irmãos, mas aquele que nasceu primeiro era o que tinha o direito de cuidar de toda a herança e repartir para os irmãos. Este era o direito da primogenitura. E Eliseu entendeu isso, dizendo: olha, ele vai ser levado, e na hora de ele ser levado, ele vai ter uma bênção para me dar, ele vai ter algo para me entregar. E os filhos dos profetas começaram a dizer: olha, sabe que hoje o teu Senhor vai ser levado diante de ti, e você vai ficar só. Eu não entendia porque Eliseu ficava tão irritado com isso. É bem claro na Bíblia dizer que ele ficava irritado com aqueles filhos dos profetas. Porque eu perguntei a Deus, Deus me disse, porque eles falavam em tom de zombaria, dizendo: olha, nós somos filhos dos profetas, estudamos na escola de profeta.
Se nós acharmos graça diante de Deus, vamos ser profeta, temos um cargo, temos um ministério. Mas você, Eliseu, você acompanha um profeta, mas você não tem cargo de profeta. Você somente é um discípulo de profeta, mas você não tem raiz de profeta. Se o seu Senhor for mandar embora, você vai ser o quê? O que vai ser a sua história? O que vai ser a sua vida? E zombavam de Eliseu. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Quantos que já foram e olharam para você e disseram: olha, não vai ser nada a sua história, a sua família não vai chegar a lugar nenhum, a sua história vai acabar onde você está, mas você tem perseverado na presença do Senhor. E eu profetizo que tudo aquilo que zombaram de ti, todos aqueles que não acreditaram, vão ter que ver a tua vitória diante de ti, porque você serve a um Deus vivo e Ele tem uma herança para a sua história. Receba se você crê. Glória a Deus. E agora, eles descem até o Jordão. A palavra Jordão quer dizer descer. Há momento na nossa vida, na nossa história, que nós temos que aprender a descer. Há momento na nossa vida, na nossa história, que vamos passar pelo Jordão. O Jordão é lugar de descer, é lugar da prova, é lugar de acreditar ou não acreditar, é de ir à frente ou recuar para trás. Jordão, muitos passaram por ali. Josué, quando estava para poder entrar na terra prometida, quando assumiu a responsabilidade de guiar um povo para entrar dentro da terra prometida, uma responsabilidade tamanha, que ele olhava para ele e dizia: Deus, eu vou guiar este povo. E ele disse: sim, você vai guiar. E da mesma maneira, ele vai até o Jordão e clama, e a Bíblia diz que o Jordão se abre e todo o povo de Israel passa. E dentro do Jordão ele pega 12 pedras e fazem um altar ao Senhor, representando as 12 tribos de Israel. Mas além daquele altar que estava lá dentro, eles também fazem um altar dentro do Jordão. Ei, meu irmão, orar aqui fora, orar é muito bonito, clamar, pregar. Agora eu quero ver aonde está o teu altar, no escondido, no culto. Se realmente este altar dentro de você tem apresentado diante de Deus. Existe um altar para todo mundo ver, mas existe um altar que ninguém vê. Este altar é só você e Deus, é intimidade, é oração, é choro, é gemido. É quando você entra dentro do seu quarto. Lá dentro do seu quarto, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Lá você se derrama, você se descobre para Deus. Este altar, ele tem que estar ativo dentro da sua história e da sua vida. Mas somente esse altar é colocado quando nós descemos ao Jordão. Este altar está erguido dentro de nós quando nós descemos ao Jordão. Eu não sei qual é o Jordão que você tem passado. Talvez é na finança, talvez é o Jordão da saúde, talvez é o Jordão da família. Eu não sei qual o Jordão que você tem passado, mas eu sei, se você descer até o Jordão e diante dele você acreditar que Deus é poderoso para abrir, você vai passar. Você vai passar este Jordão. Mas precisamos descer. Precisamos entender que é Deus quem faz todas as coisas. É Ele. E que quando nós dobramos nossos joelhos, há a manifestação do poder de Deus. Não é só ter o Espírito Santo de Deus, mas é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E agora Elias, ele toca nas águas com a sua capa, e a Bíblia diz que ela se divide e eles passam em seco. E chegando agora do outro lado do Jordão, Elias disse: olha, você sabe que eu vou ser tomado, me pede alguma coisa. E ele disse: olha, eu quero a unção dobrada no teu espírito. Eliseu entendeu isso que nós precisamos entender. A unção dobrada somente era dada ao filho primogênito, era aquele que era herdeiro daquele que seria tomado. Eliseu, ele entendeu que ele tinha uma herança para receber, e quando ele pede a unção dobrada do Espírito a ele diz: olha, eu quero a unção dobrada, eu quero a porção dobrada, eu quero a unção de primogênito sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu quero tudo que esteja em você, mas eu quero em dobro. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver aquilo que o homem nenhum viveu. Ele diz: dura coisa você pediste, mas se me vires quando for tomado, te fará. Se não vires, não fará.
Você pode viver uma vida natural com Deus. Você entrar dentro da igreja, assistir um culto, uma palavra, ser dizimista, ofertante. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você voltar à sua casa, você vê sinais, algumas maravilhas que Deus vai fazer. Mas também você pode viver o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural, meu irmão, é para aquele que realmente tem intimidade, tem perseverança e quer viver aquilo que homem nenhum viveu na terra. E você pode viver isso. Mas para isso você tem que realmente perseverar. Deus agora forma o caráter de Eliseu. O homem que diante das adversidades não ia fugir, ele ia acreditar. E quando vem um carro de fogo, ele separa os dois. E muitos pregadores até erram nisso, dizendo que Elias foi arrebatado no carro de fogo. Não, ele foi subir num redemoinho. O carro de fogo só veio para separar os dois. E a Bíblia diz que Deus agora eleva Elias no redemoinho. Talvez Eliseu ele pense, dizendo: e agora? Será que vai se cumprir aquilo que disseram de mim? Será que vai se cumprir aquele dizendo que Elias seria tomado e eu não teria nada? Será que aqueles 50 que está do outro lado do rio, esperando a minha volta e torcendo para a minha derrota, será que isso vai acontecer? Quantos de nós nos questionamos acerca disso? Será que não vai acontecer? Acontece na vida de B, de A, de C, mas na minha vida não acontece. Eu acredito que Eliseu passa por isso, mas ele disse: eu perseverei, eu acreditei, eu fui até o fim. Eu não arredo o pé daqui sem a minha bênção dobrada, sem a porção dobrada do Espírito. E quando ele faz isso, do céu começa a cair a capa de Eliseu. E quando ele pega essa capa, que é a autoridade que Deus deu a ele, ele diz: agora sim, agora eu posso viver o sobrenatural. A partir de hoje eu não sou mais somente o discípulo do profeta, eu sou o profeta, aquele que foi escolhido para ser mensageiro de Deus na terra. Eu vou representar Deus na terra. E é isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja o representante dele aqui na terra. Mas Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Persevere. Deus tem te moldado assim, por que tanta luta? Porque você acha que você passa tanta luta, tanta adversidade? Será que Deus não te ama? Não, Ele te ama. Ele está forjando o teu caráter. Ele está forjando você para viver o sobrenatural. Porque para viver no natural qualquer um vive, mas para viver no sobrenatural tem que viver pela fé, acreditar que Deus é poderoso para fazer. E Eliseu, ele creu nisso. E quando ele pega a capa, ele chega diante do Jordão. Irmão, segundo a história, se ele fizesse isso, ele já estava do outro lado do Jordão. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vive o sobrenatural. Ele diz: cadê o Deus de Elias? O Deus que me proporcionou, e toca nas águas, e as águas se abrem. Eu quero dizer com isso que a partir de hoje, se você acreditar e viver no sobrenatural, você não vai mais andar pelas ruas, você vai voar nas asas do Espírito Santo de Deus. Aonde você chegar, ali Deus ele vai te dar por herança, Ele vai abençoar, porque você vive o sobrenatural. Viver pela fé. O seu caráter agora foi formado. Eliseu certa vez está cercado. Jericó está cercado, a cidade onde ele está cercada. O povo desesperado. O seu moço Geazi diz: olha, nós vamos morrer agora, porque a cidade está cercada, os assírios estão aqui. E ele todo calmo dizendo: ei, meu irmão, eu vivo o sobrenatural. Eu não vivo isso que você está vendo, não. Eu vivo o sobrenatural. Ele diz: Deus, abre os olhos do moço para ver que aqueles que estão conosco é mais do que estão com eles. Eu quero dizer para você: maior é que está na sua história, na sua vida, do que é o seu adversário. E quando Deus abre os olhos de Geazi, ele começa a ver um exército de anjos para poder guerrear por eles. Fique de pé, já estou terminando.